De Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos dar prosseguimento a um vídeo que nós já fizemos sobre a questão, reflexões sobre a morte, mas agora abordando mais a questão do karma, a questão das reencarnações, como que a bruxaria encara tudo isso. Até mais. Então, quando a gente começa a falar sobre morte, ou qualquer conceito que a gente traga de outras religiões, a gente sempre tem que fazer toda uma retrospectiva dos nossos, da perspectiva da bruxaria, porque a gente tem uma visão muito diferente e eu quero hoje chegar nessa visão muito diferente. Tem um escritor que eu já mencionei aqui algumas vezes, né? Eu sempre gosto muito de mencionar ele, chama Ken Wilber. Ele tem um livro chamado Projeto Atman, e ele fala que, basicamente, todas as religiões, elas tiveram essa mote, né, que criou as religiões, que ele acha que possa ter sido até o que a fonte de todas as religiões seria esse incômodo do ser humano ter essa visão da sua finitude e a sensação de que tem que ter um lugar melhor, uma coisa, uma outra vida, ou voltar, enfim. E as religiões, elas teoricamente teriam sido, elas se desenvolveram como formas de solucionar essa angústia, com promessas, né, de tá ruim aqui, mas você vai ter no paraíso tais coisas, então assim, tipo, vamos se resignando às condições que você tem hoje aqui, porque aí sim, Deus está vendo e você vai ter a recompensa no pós-vida. Ou todas as coisas que você está fazendo, você vai ver depois o que vai acontecer com você lá, o mármore do inferno e tudo mais. Essa forma foi uma forma de que existe, alimenta o anseio religioso por um mundo melhor, alguma coisa assim, mas também cria a ideia, não é para esse mundo. E também tem, é a base dessas religiões, que a matéria é vil, que a sexualidade, que a alimentação, quer dizer, todas as coisas que envolvam a materialidade é de menor importância. Você tem que aqui ir levando do jeito que você puder, e até mesmo seria bem vantajoso se você sofresse bastante, porque aí você ia ter bastante recompensas na outra vida, né? Então, assim, isso também era uma questão de dominação e de criar uma subserviência das pessoas às condições que elas estavam e descontarem na natureza, na vida, na terra, né? Nas coisas que eram terrestres, porque afinal de contas eram vis. Na Bíblia tem essa questão de os animais, as bestas, né, elas eram destinadas ao homem para usufruto, para fazer o que quisesse, pode matar, pode fazer o que quiser, porque tudo é vil. Nobre é os ideais celestiais de luz, de bondade, de beleza, e que lá vai ter tudo que você não tem aqui. Nessa expectativa, né, as pessoas elas também se resignavam às condições que elas tinham, então era uma questão de dominação política, social, de poder, né, de domínio, que a religião nunca quis perder. Também não deixava a pessoa ter um discernimento e desenvolver alguma resiliência, descobrindo novas capacidades e as novas possibilidades da vida, todo o seu potencial. Né? Existe a ideia de que Jesus tinha dito que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria montanhas, mas é um trecho que ninguém cita. Ninguém está indo atrás dessa possibilidade de sair movendo montanhas. As pessoas preferem seguirem algumas normas, serem vigilantes e julgadores
dos outros, né? Quer dizer, as pessoas elas estão com aquele ideal de que no futuro, em algum momento, eles vão estar num lugar bom, perfeito, maravilhoso, mas nesse momento tem as pessoas que estão vigiando. Olha, você não está indo na igreja, você está usando vestido curto, você está usando tatuagem, você está fazendo alguma coisa que não estava lá. E aí é aquela coisa, existe o ideal lá e aqui a restrição, né? É, as pessoas, como elas não se olham, né? Elas ficam só na expectativa de que depois vai ser melhor. A única coisa que elas têm de referência é realmente esse julgamento dos outros. Então, perder este julgamento, perder alguma coisa referente àquilo que elas veem que existe, que são as pessoas com quem elas convivem, né? É já um inferno, né? Então, as pessoas, elas realmente abdicam de muita coisa para serem aceitas e estarem incluídas dentro de um contexto social. E aí, quando a gente vai para a bruxaria, a gente vai para uma religião que ela não enfatiza esses valores celestiais. A gente tem a ênfase em valores que são em 3 níveis: mundo físico, mundo espiritual e mundo, os submundos, que seriam os aspectos do inconsciente, que seriam os aspectos daquilo que ainda está por vir, né? E a gente tem também uma noção da vida como cíclica. Quando a gente tem essa noção e a gente se enxerga e a gente vai atrás do que dentro da bruxaria a gente chama de propósito de alma, primeiro que você vai ter uma vida com outro tipo de qualidade. Então não é mais um viver bastante e nem um viver para depois ter uma outra vida boa ou ruim. Você vai cumprir o seu propósito. Então a qualidade dessa vida, o como você vai viver essa vida, já é diferente. Existe a coisa assim, tá? Se vai ter ou não vai ter uma vida lá fora, aqui, enquanto eu estou aqui, eu tenho que me virar com as coisas que tem aqui, tenho que fazer daqui o melhor possível e provavelmente deixar para a posteridade as coisas inteiras, né? Afinal de contas, a vida é cíclica, isso a gente vê na natureza, isso é palpável, né? Que uma árvore cai e nasce outra, as folhas caem e nasce de novo na primavera. Então as coisas elas não são, a gente não vê o fim, né? A gente vê as transformações. Então o bruxo ele já tem essa perspectiva de observar a natureza, de observar aquilo que é palpável, de que as coisas são cíclicas. Existe uma decadência, existe uma renovação, existe um renascimento. Então, cabe o conceito de reencarnação, cabe o conceito de você ter outras vidas, você sente, você lembra coisas, aquela coisa, você sabe coisas que você teoricamente não aprendeu, você tem sensação de familiaridade em locais e situações e pessoas que você não conhecia. Então, assim, você não tem como explicar como não tendo sido uma vivência de outras vidas. Mas não é uma unanimidade dentro da bruxaria que todo mundo acredita em reencarnação, tá? Não é, a gente fala porque tem gente que acha que tem sim uma espécie de um paraíso. Tá. Mas a ênfase principal não é no depois. Então não é uma grande preocupação. A gente não é movido, os bruxos não são movidos por o medo da morte, né? Aliás, existe uma coisa que eu acho muito bacana, que é o medo do esquecimento, né? A gente quer fazer coisas, quer ter uma vida digna, memorável, para que a gente possa ser lembrado. Né? Que alguém lembre da gente com carinho, que um conhecimento que a gente alcançou, que algum bem que a gente criou tenha uma continuidade. E isso já é um paraíso, isso já é uma imortalidade. Tá? Era um conceito dentro dos celtas, essa ideia de que você ser relembrado, e o Halloween é para isso.
é uma coisa de se perpetuar. E outra coisa também, que quando sai o medo da morte, vem a liberdade. Quer dizer, a gente não precisa ficar presa a ter de fazer coisas, ter que esperar para ter alguma coisa. Não, vamos ver o que dá para fazer, gente. É a tal da sopa de pedra. E aí, se as coisas no racional, naquilo que a gente conhece, não estão sendo factíveis, vamos atrás da magia, vamos atrás de desencadear as coisas, é a criatividade, né, que a gente vai. E isso traz resiliência, isso traz desenvolvimento de capacidades, então é uma qualidade de vida muito melhor, né? E sem contar que assim, essa questão também tá, aqui é só para de expiação. Aqui é uma área de expiação que a gente não tem mesmo que ter coisas boas, é para sofrer mesmo. Então, dá para procrastinar, né, a execução do seu propósito de alma. Ah, tá, gente, tá, eu vou reencarnar, ou então depois na próxima eu faço. Quando você tem essa noção de você tem essa vida, você está vivendo a vida, você tá interagindo com, você está presente, você está olhando para a vida em vez de olhar para a morte, negócio sistêmico, né? Essa ideia de você estar olhando para a vida, o que eu posso fazer, o que eu tenho qual é a minha missão aqui, eu tenho missão que eu digo é assim, não é uma coisa, é, com o rol de habilidades que eu possuo e as minhas capacidades e o meu esforço e a minha energia dá para fazer tais coisas, né? Então eu estou cumprindo eu estou utilizando o máximo daquilo, dando o meu melhor, né? Quando você tem você vive na perspectiva de que, tá, vai ter reencarnação, eu tô passando por isso porque eu devo ter matado alguém na outra vida, você tá assim, essa vida nunca está contando, né? Você pode realizar os seus objetivos nas próximas e você está sofrendo as coisas porque você deve tá pagando alguma coisa, né? Então essas perspectivas não tem na bruxaria. A gente entende que assim, se existe uma situação que está ruim, que está muito difícil, existe um aprendizado que você tem que olhar e ver a solução. Né? Então, assim, acreditar em reencarnação, acreditar em outras vidas, trabalhar tendo essa noção de que a vida é contínua, tendo a noção também de que se você não expressa o seu melhor, você não vai colher o seu melhor, e isso parece um pouco a ideia do karma. É, é, São coisas que a gente tem, mas não é o que move, porque a nossa religiosidade é uma religiosidade voltada para a natureza, de honrar os ancestrais que nos trouxeram até hoje. Aqui, quer dizer, hoje nós temos um mundo que eu estou filmando com uma câmera, estou podendo ser vista por pessoas que eu talvez nunca vá conhecer, e porque pessoas antes de mim criaram coisas que puderam viabilizar esse tipo de situação. Então a gente tem essa gratidão de olhar para trás como uma coisa do que foi construído e olhar para frente daquilo que a gente tem que fazer, né? Isso é uma perspectiva diferente e tira a ênfase nos outros. Tá? Então a gente tem essa liberdade de falar assim, não, gente, eu tenho habilidade disso, 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 eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não tem uma regra, um molde de comportamento, ética, moral, bons costumes que eu tenha que seguir porque senão eu não vou para o céu. Eu estou fazendo o meu céu aqui. E não vejo motivo para não ser diferente se tiver um outro lugar para ir depois de morrer. Né? A gente tem a gente está criando, a gente vai ter essa mesma natureza não passiva, né? De agir, de ir atrás, de realizar, de lutar, vai
em todas as dimensões para onde a gente vai. E a gente visita essas dimensões, a gente tem orientadores que são de outras dimensões, pessoas que já foram encarnadas ou não, e a gente tem. Então a gente sabe que não é nem a crença, o conhecimento. É um conhecimento mesmo, né? E a gente pode ter esse conhecimento, pode ter essa experiência, né? Esse vídeo ele foi pedido por um seguidor, a gente está tentando fazer as coisas, os vídeos mais ou menos em resposta àquilo que os seguidores vão sugerindo, né? Mas precisa mais. Então, o que eu estou pedindo aqui? Gente, eu vou pedir para vocês, quem está gostando dos meus vídeos, deem o seu like, compartilhem, façam algum comentário, um emoji que seja, e vamos sugerindo coisas, né? Porque a gente tem assuntos para abordar, mas é aquela coisa, a gente não sabe qual é o que vocês têm interesse em saber, a opinião de vocês, enfim. Aqui é um canal que é para a gente trocar ideias, tá certo?